bom dia a todos. É com muita satisfação que eu venho aqui abrir a segunda live da Vemax, uma live hoje mais direcionada para a nossa linha de banda larga, que é a nossa divisão de banda larga da Vemax, né? E logo mais nós vamos apresentar, ou melhor dizendo, nosso engenheiro de automação Rodrigo Defende vai apresentar a vocês nosso equipamento que está aqui atrás, um equipamento fantástico, com vários recursos, muito tecnológico, e que eu tenho certeza aí que vocês vão se impressionar com a nossa qualidade. Também eu queria aproveitar, hoje eu estou com a presença do nosso diretor comercial da América Latina de banda largas, Daniel Lavec, um velho conhecido do ramo, que vai trocar algumas palavrinhas com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Marcelo. Obrigado. O motivo principal de nossa presença aqui é poder apresentar a vocês um novo modelo de rebobinadeira banda larga com características especiais, poder fraccionar material de corte longitudinal com altíssima precisão e altíssima velocidade e com um detalhe interessante de uma saída de 800 milímetros que habilita a todos os convertedores fraccionadores de material flexible a poder entregar a seus clientes um material pronto para laminação e impressão de bom diâmetro, que atende 90% das necessidades dos filmes hoje em dia. Este equipamento lo vamos a apresentar em detalhes com a presença do Sr. Rodrigo, que vai a enumerar todas as qualidades desta máquina. Muito bem. Muito obrigado, Daniel. Bom, vamos então iniciar aqui a nossa apresentação, somente reforçando um prazer estarmos de novo aí com todos os nossos associados, nossos clientes e pessoas que não conhecem ainda o produto. Então nós vamos agora apresentar a nossa rebobinadeira, a nossa VRXS STDH 1400. Conforme já dito, é uma máquina bem compacta, uma rebobinadeira bem compacta, mas ao mesmo tempo esse recurso de ser compacto ajuda muito os operadores. Ela é uma máquina muito reforçada, a estrutura dela toda é bem reforçada. Um ponto interessante é o carro desbobinador. Nós não temos carro desbobinador, não temos plataforma, é tudo integrado na máquina, então fica muito mais fácil ergonomicamente falando, até mesmo para o operador, né? É o famoso monobloco, que é só um único bloco com todos os recursos que a máquina tem, certo? O conjunto de frame, que ele tanto vai para frente, para trás, tem um recurso muito bom que é o que? Seria o mínimo gap. Depois nós vamos falar um pouquinho mais detalhadamente a respeito disso. É um recurso que nós temos nas nossas rebobinadeiras e nessa daqui nós vamos explorar um pouquinho a mais, vamos explicar um pouco mais sobre esse recurso aí, tá certo? Vamos falar um pouquinho aqui da parte da frente da máquina aqui, vamos mostrar alguns detalhes aqui. Vamos chegar um pouquinho mais perto, vamos falar aqui. Como por exemplo, conforme já dito pelo Daniel, nós temos 800 milímetros de saída, tanto superior como inferior, e isso dá um recurso muito grande, né? Pode ser maior do que 800, pode ser, aí vai depender da necessidade do cliente, tá certo? Nós temos o conjunto de frame, que é esse conjunto aqui amarelo aqui que vocês estão vendo. Podemos dizer que ele é praticamente aqui o coração da máquina. Ele com compactadores separados. Esses compactadores eles têm uma pressão regulável, conforme vocês podem ver aqui no painel. Nós temos pressões reguláveis nesse compactador, que agora ele vai auxiliar a compactação da bobina, conforme o material vai sendo enrolado, vai sendo desbobinado. E um detalhe, conforme a bobina vai crescendo, o que vai acontecer? Esse compactador ele vai levando o frame para trás, mantendo a mesma dureza, a mesma compactação da bobina, linearmente, não variando o tensionamento. Agregado ao frame nós temos trava-filmes, esses dois trava-filmes tanto superior e inferior, para quando o operador ele vai fazer ali alguns cortes mais estreitos, o que acontece? Na hora dele sacar a bobina, pode ser que o material corre e ele perde às vezes o alinhamento do tubete. Com os trava-filmes,
ele não vai perder esse alinhamento. A máquina parou, o trava-filme fecha, a máquina parte, o trava-filme abre. Então ele não perde o alinhamento das bobinas. Falando a respeito de bobinas, nós temos aqui na nossa máquina um controle. Ele pode ser ativado ou não, vai depender da necessidade, vai depender do material e também do diâmetro que o operador vai estar tirando. Mas nós temos aqui um controle de taper, tanto um taper incremental como decremental. Ele pode determinar que a partir de um determinado diâmetro, até o final da bobina, ele vai agora ou decrementar esse tensionamento ou ele vai aumentar esse tensionamento, vai depender agora do recurso que ele quer. Depois nós vamos entrar em mais detalhes quando eu vier aqui falar a respeito do sistema operacional da máquina, está certo? Aqui nós temos um apoio para cada braço embobinador. Nós temos 2 apoios que ajudam, principalmente quando vai se sacar uma bobina grande, bobina pesada. Então, com esses apoios, mais o sacador, que pode ser um sacador automatizado, um robotizado. Nesse caso, o padrão da máquina é um sacador manual, conforme vocês podem ver aqui, olha, ele é manual, mas temos como acessório ele ser robotizado, tanto pneumático como hidráulico. Aí vai depender da necessidade, vai depender do peso da bobina, aí são detalhes aí que a gente conversa com o cliente e vemos a necessidade dele. Muito bem? Um detalhe interessante, falamos aqui a respeito de vários cortes que o trava-filme ajuda. Pode ser que às vezes o cliente ou o operador ele vai fazer muitos cortes pequenos. E para ele ficar marcando aqui na régua toda hora os tubetes que ele vai colocar, nós temos aqui, a máquina proporciona um recurso que é posicionamento de tubete por laser. Eu vou só apagar a luz aqui para vocês poderem ver melhor. Se você puder focar aqui no cantinho, aqui, olha, a gente tem um recurso, depois também vamos falar um pouco mais a respeito dele. Está aqui, ó. Eu tenho aqui um feixe de laser e agora eu determino quantos cortes eu quero e o feixe de laser ele pega tanto em cima como embaixo. Ele vai posicionando os tubetes, vai automatizar, vai melhorar e vai aumentar o rendimento aqui da produção do cliente. Depois nós vamos fazer uma simulação aqui de parada aqui para vocês verem. Não sei se vocês estão conseguindo notar, ó, está aqui, ó, o laser aqui, ó, tá vendo? Então esse laser aqui, e ele pode ser iniciado em qualquer ponto, pode ser feito um pré-setup em qualquer ponto aqui, tá certo? Então esse aí é um dos recursos que a nossa máquina tem, que é padrão da máquina, tá certo? Quer ver? Vamos, já que estamos falando dele, vou fazer uma movimentação do posicionador de tubete, apenas para vocês verem como é que ele funciona, olha. Então vamos supor, eu vou fazer posicionamentos de 60 milímetros cada tubete, está aqui, ó. Eu estou falando que eu vou fazer 5 posições, 5 cortes de 60 milímetros. Só que o terceiro corte, eu não quero com 60, eu quero com 100 milímetros. Basta vir aqui e mudar e colocar 100 milímetros, está certo? Então eu fiz 5 cortes com 60 milímetros, só que o terceiro corte vai ter que ter 100 milímetros. Feito isso, se vocês observarem agora ali, conforme eu for apertando aqui atualizar posição, ele vai me posicionar nas medidas corretas. Já focou lá? Então agora eu vou, ó, primeira, a segunda, a terceira agora vai ser com 100 milímetros. Olha lá. A quarta posição 60, a quinta posição 60. Num próximo acionamento ele vai retornar aonde ele estava. Que conforme nós vimos ele vai parar aqui no 70. Está aqui. Certo? Só um detalhe, isso facilita muito a manutenção, tá? Dispensa a necessidade de ter vários lasers. Isso. Bem lembrado. Com esse recurso do laser, ele poder correr na face toda da máquina, a manutenção é muito mais simples. E tem um outro recurso. Eu não preciso ter aqui 10, 12, 20, 25 lasers que cada corte o operador vai ter que vir aqui regular um por um, não. Eu faço isso tudo com um só e
esse único laser ele pega tanto no eixo superior como no inferior. Então isso aí ajuda muito o operador. Fiz esse pré-setup. Mesmo se eu sair da tela, mesmo se eu desligar a máquina, se eu ligar a máquina de novo, esse setup ele está registrado. Ele não precisa fazer cálculo, não precisa fazer nada. Ele simplesmente aperta posicionar e ela vai posicionar corretamente ali, automaticamente, todos os tubetes que se achar necessário. Tá certo? Vamos ligar a luz de novo aqui. Muito bem. Lembrando que eu tenho sensor de diâmetro, tanto superior como inferior, então eu posso estar fazendo paradas de máquina por diâmetro. Além de eu estar trabalhando por metros lineares, eu posso fazer o controle também por diâmetro. E um detalhe interessante, quando eu estou trabalhando por metros, o sensor de diâmetro está ligado também. Então eu consigo visualizar quantos metros e que diâmetro que a minha bobina. Isso também facilita muito algumas operações que se tiram bobina por quilos, e o quilos eles fazem mediante o diâmetro da bobina. Isso daí facilita demais o operador. Vamos... Ah, sim, isso mesmo, muito bem lembrado também. Eu disse sobre o compactador, né? A parte de compactador, até eu vou acionar ele aqui. Nós temos ali o compactador inferior. Muito bem. Mas às vezes pode ser que depende do material, o material não pode ser compactado, mas ele necessita que seja feita uma saída de material muito próxima à bobina. Então nós temos como recurso, ele é um opcional, é a colocação de laser, tanto no superior como no inferior. Então o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar com um compactador muito próximo da bobina, e conforme a bobina for crescendo, esse laser vai fazendo movimentação do frame, tanto para frente como para trás, certo? Vocês estão vendo que essa máquina aqui, a configuração dessa máquina, ela é com eixo de 3 polegadas. Eixo de 3 polegadas de expansivo. Esse é o padrão da máquina. Nós podemos ter também como opcional eixo diferencial de 3 polegadas e nas duas configurações, tanto expansivo como diferencial, 3 e 6 polegadas. Tá? No caso do eixo expansivo, você pode ter aqui também, numa mesma máquina, 3 polegadas e 6 polegadas. Aí é só fazer um setup aqui de remoção do eixo manualmente. Até se você quiser mostrar aqui pra gente, olha. Eu tenho uma flange, aí é feito manual, tá? Não tem como ser automático. Você saca esse eixo, coloca o eixo novo, né? Lembrando que essa régua aqui, ela infla automaticamente, né? Se vocês notarem aqui, olha, aqui na régua eu vou murchar ela. Olha, eu murchei, a bobina está solta, agora eu vou acionar de novo. Então, isso daqui, aqui, olha, aqui. Então aqui é onde você infla e desinfla o eixo. No caso do diferencial não tem esse recurso aqui, porque o diferencial ele automaticamente ele faz esse controle. Então isso aí também facilita muito, não preciso ficar aqui com mangueira, com bico de ar, toda hora colocando ar, tirando, apertando valvulinha, é automático, tá certo? Muito bom. Vamos lá para a parte de trás da máquina, onde nós gostaríamos de mostrar algumas coisas. Agora o nosso câmera vai fazer uma performance agora para poder ir lá para trás. Vocês só dão um minutinho só para nós irmos lá para trás na máquina. Como é tudo ao vivo, vocês sabem que existe um certo deslocamento aqui. Então, como a máquina ela é uma máquina de um porte não tão grande, mas necessita de toda essa movimentação, então já estamos aqui na parte de trás da máquina. Conforme nós dissemos, a máquina ela é compacta, então eu não tenho desbobinador separado, eu não tenho plataforma separada, né? Vocês podem ver que a máquina, olha, ela é bem curta, né?
A única coisa que vai me limitar aqui seria o diâmetro da bobina de entrada, que vai variar de acordo com o que o cliente vai precisar. Então, independente do diâmetro, eu consigo acessar ponto de corte, eu consigo acessar alinhador por essa compactação que a máquina tem. Aqui nós temos um recurso muito bom, que facilita muito, que é o sistema do desbobinador, é o sistema de shaft dela. Então esse shaft aqui, ele tem um controle manual, então ele pode tanto subir, descer, abrir, fechar. Eu deixei ele um pouquinho aberto, agora nós vamos fechar ele para vocês verem a operação. Olha, se você quiser dar um foco aqui. Então agora nós vamos fechar o shaft. Eu vou fechar ele e depois já vou subir ele para a posição correta. Lembrando que todos esses acionamentos eles são sensorizados, tá? E agora eu vou subir o shaft para a posição correta dele. Até por motivo de segurança, o operador ele precisa ficar segurando, tá? Porque senão não vai dar muito certo. Daniel, só vai fazer uma observação. Ah, por favor, Daniel. Comentar, Por favor. Levar em conta algo muito importante. A máquina toda está dentro da norma de segurança NR12 e com um aditivo. Nosso sistema de segurança não é necessário ter aquela grade de proteção tan incómoda para el operador trabajar y poder ver exactamente el resultado del desbobinador. Nós temos um sistema de segurança aqui embaixo da SIC que nos vai permitir determinar o grau e ângulo que nós queremos para poder entrar na máquina sem problemas e não sofrer uma parada abrupta. Muito importante esse detalhe. Desculpa, Isso. Rodrigo. Imagina. Vamos continuar subindo aqui, que daí nós vamos conseguir ver o scanner que tem ali embaixo, que foi o que o Daniel disse. É um scanner a laser, que ele marca a área. Ele está lá embaixo lá. Então nós mapeamos essa área, né? Então o operador ele consegue, vamos supor, chegar até aqui e mexer aqui, tanto no alinhador, às vezes ele colocar o material aqui no alinhador, ele consegue mexer em alguma faca, né? Mas com a máquina rodando. Agora, se ele invadir a área que é de segurança determinada, a máquina vai fazer uma parada de segurança, ok? Muito bem, então esse aqui é o shaft, é o controle, também chamado joystick, com um botão de emergência nele mesmo, certo? E ele fica deslocado aqui do lado da máquina. Aqui nós temos a bobina, então acabamos de subir ela, só dar uma esticadinha nela e habilitamos o freio dela. Está habilitada, certo? Muito bem. Sistema de alinhador. No caso dessa máquina aqui, o padrão que vai com a máquina é ultrassônico. Aqui, se puder vir dar um foco aqui. Isso. Esse alinhador, ele é ultrassônico. Tá certo? Está aqui. Pode ter como um opcional um alinhador de borda óptico. Né? Ele pode ser óptico. E isso. Aí nesse caso, ele sendo óptico, aí nós optamos pela BST, por causa da precisão que ele tem, da velocidade que ele tem e de materiais mais críticos que requer ali uma sensibilidade muito maior de correção. Então aí nós trocamos e colocamos um alinhador BST na máquina. O sistema de corte, nesse caso, máquina padrão, é por lâmina. O interessante aqui é que esse sistema ele é magnético. Então nós temos a lâmina, eu não preciso de nenhuma chave, eu simplesmente venho aqui e coloco ela. Está colocada. E posso até mudar o ângulo da lâmina também, colocando ela num nível mais alto. Vai depender do que o operador vai fazer. A única ferramenta que ele vai usar vai ser uma chave apenas para ele posicionar a lâmina. Agora não tem, precisa de parafusinho, alguma coisa ali, tá certo? Então ele pode fazer isso. Nós temos como opcional um conjunto de corte rotativo. Nós temos o conjunto de corte, aí é com o famoso faca e contra faca. E temos o sistema que pode ser misto. Ele pode ser com sistema rotativo e lâmina. Vou só mostrar aqui o suporte que nós desenvolvemos.
Então ele é suporte de lâmina, rotativo. Então ele vai, é uma mudança que é feita, é colocado um trilho, coloco e faço a pressão da lâmina. Faço a pressão, perfeito. Agora eu vou usar uma gilete, muito bem. Eu simplesmente saco o disco da lâmina. Já vai estar saindo. Eu saco o disco da lâmina. Aqui eu tenho o suporte de gilete. É colocado no mesmo local e até que o apoio da gilete, a contrafaca, ela pode servir como apoio da gilete ou no cilindro ranhurado. Então esse é o sistema misto que nós temos. É um opcional que pode acompanhar a máquina dependendo a necessidade que o operador, que o cliente quiser. O sistema de remoção de refile, ele é feito através de Venturi por motor, uma eficiência muito melhor, então ele pode estar removendo refiles pequenos, como até mesmo um pouco mais largos, um pouco mais pesado, no caso de papel, sem dificuldade nenhuma, tá certo? Falando a respeito de material, pode ser que às vezes o cliente vai estar rodando um material que o material tem uma estática muito grande, e isso acontece. Se não houver um tratamento antiestático na máquina, o material começa a correr, a bobina lá na frente começa a ficar muito ruim. Então nós temos como recurso opcional a instalação de barras antiestáticas, tanto para o superior como para o inferior, e dependendo se o material realmente for muito estático mesmo, nós podemos colocar ainda uma terceira barra aqui na saída do material, para poder fechar ou eliminar toda essa estática da máquina, ok? Aqui atrás nós temos um painel de controle que, com a máquina em funcionamento, ele consegue aumentar, diminuir velocidade, aumentar o freio, sistema do alinhador, uma emergência também. Então aqui eu tenho alguns recursos a mais. O nosso sistema de compactação para puxar o material, que é a famosa calandra, ou então o nip roll, muitos conhecem por vários nomes, é automático e pneumático e com regulagem de pressão. Então eu posso, voltando a dizer, dependendo do material, eu preciso de mais tensão, menos tensão de puxada. Não estamos falando do freio, estamos falando ali da compactação. Então isso daí eu consigo através daqui. Estava falando do freio. Nós temos um conjunto de freio da RE, RE Latina. No caso dessa máquina aqui, ele está com 1, 2, 3, com 4 jogos de pinça, por causa do diâmetro que precisa. Posso ter mais 2 jogos ainda, vai depender, novamente dizendo, do material que vai ser puxado, do peso do material, que às vezes nós vamos puxar aqui papel, por um exemplo, requer aqui um freio muito maior, muito mais eficiente, então pode colocar. E outro detalhe, essas pinças eu consigo selecionar qual é a pinça, qual é o grau de freio. Não estamos falando de set point de freio, estamos falando de grau de freio lá pelo painel dianteiro da máquina, né? Eu consigo fazer isso. O shaft ele tem um sistema de segurança também mas sistema de segurança no shaft, sim. Ele não deixa eu abrir além do normal, não deixa eu fechar além do normal e não deixa eu subir ou descer além dos limites que são determinados. Então, porque às vezes pode ser que o operador ele pega o joystick aqui e ele está subindo a máquina, ou ele está descendo, está abrindo, está fechando e às vezes ele está olhando outra coisa na máquina. Ele vai subir, ele vai encostar no fim de curso e pode quebrar o motor. Nós temos toda a parte de segurança que são os limitadores desse daí. E outra coisa, vocês viram que o freio, ele está habilitado. Com o freio habilitado, o shaft não funciona. Justamente por segurança, para ninguém poder vir aqui mexer, né? Nós temos também esse shaft, voltando a falar, lembra que eu disse, falei do freio, que às vezes pode ser o tipo de material que precisa de um freio muito forte, material pesado. Voltando a falar do shaft, é um shaft compacto, vocês podem ver que ele é relativamente compacto, mas ele é robusto.
Ele aguenta bobinas pesadas, bobinas de 1,5 tonelada, de 1.500 quilos, tranquilamente, por causa das guias lineares, da estrutura das chapas dele. Se vocês olharem, vocês vão ver aqui a robustez que tem na estrutura, mas ao mesmo tempo prezando o tamanho, né? Você vê que o deslocamento aqui é muito pouco. O deslocamento que você vai consumir na sua empresa é muito pequeno. Uma máquina grande com uma área útil aqui bem pequena, tá certo? Muito bem. Um detalhe, nós não falamos. O sistema do desbobinador. Eu faço o controle dele através de célula de carga. Esse daqui é padrão da máquina. Então não é nada por diâmetro, não é nada por regulador manual, não. Célula de carga automático. E ele trabalha em conjunto com a quantidade de pinças que eu estou selecionando. Então isso o software da máquina, ele gerencia isso daí de uma forma inteligente. Então eu posso selecionar várias pinças e ele vai sempre determinar ali a partida, a parada da bobina, de uma maneira bem linear, sem danificar o material aqui atrás. Tá certo? Vamos lá para frente agora. Vamos falar um pouquinho do sistema. Mais alguma coisa? Isso. Vamos lá na frente, então vamos falar um pouquinho do painel de controle dela. Agora, acho que você vai ter que vir um pouquinho só para frente, para a gente poder dar alguns detalhes aqui. Bom, muito bem. Tudo isso daqui seria muito lindo, muito maravilhoso, mas ele tem um coração que trabalha nele, que é o sistema de controle, é o sistema eletrônico, a automação que nós temos na máquina. Então nós temos aqui, nesse painel aqui, é o painel principal da máquina, aqui é onde nós temos todos os controles de todos os recursos que nós precisamos na máquina aqui em questão. Como por exemplo, essa aqui é a tela principal, aqui eu tenho, se eu vou fazer produções por metros, por diâmetro, constantemente está me mostrando o meu diâmetro, está me mostrando quanto que eu já embobinei, que eu já tenho umas bobinas prontas aqui. Aqui eu tenho os setups de tensionamento, tanto superior como inferior, que são separados. Então eu posso, caso haja necessidade, eu posso dar um tensionamento maior em cima, um tensionamento menor embaixo. Não necessariamente os dois trabalham na mesma tensão. Conforme eu disse, aqui eu tenho o meu sistema de freio. Então eu tenho um freio inicial, o set point que eu quero que o material trabalhe, e eu tenho a leitura do que está acontecendo lá no material, né? Exatamente. O sistema de refilling, conforme nós dissemos, que é através de motor, somente para vocês escutarem. Muito silencioso o refilling, né? Está aqui. Ele é bem silencioso. Vamos posicionar um pouquinho mais ali. Isso. Isso, legal. Aí, agora ficou muito bom agora. Então aqui nós temos o refilling, vamos ligar de novo somente para escutar como é bem silencioso, olha. Estamos com a fábrica aqui em silêncio, vocês praticamente estamos conversando, o refilling está muito, muito quieto. Isso aqui é um bom diferencial. Aqui nós temos os embobinadores, conforme eu disse, agora temos um foco aqui mais detalhado. Então temos os dois embobinadores, tanto o superior como o inferior, né? Controle do freio. Aqui eu tenho minhas produções, tanto de diâmetro como de metro. Basta clicar e selecionar quanto que eu quero, vai estar memorizado, certo? Aqui no ajuste de máquina, então tudo que nós formos fazer de ajustes de máquina, de trabalho, de funcionamento, nós dedicamos nessa tela aqui. Como por exemplo, as paradas da máquina, as reduções de velocidade da máquina, sentidos de rotação, no caso de eixo expansivo, eu posso ter
um eixo de cima rodando horário, um eixo de baixo rodando anti-horário. O puxador, dependendo do material que vai entrar, às vezes o operador ele precisa entrar com o material ao contrário, então ele pode mudar ali a rotação do puxador. Lembram que eu disse das células de carga? Então está aqui, das células do freio, desculpe. Então está aqui, eu posso selecionar uma pinça, que é padrão, aí eu posso selecionar 2, posso selecionar 3 e posso selecionar o freio total. Isso daí eu posso fazer e o sistema automaticamente agora no trabalho, ele vai vendo essa necessidade. Se o freio já começa a diminuir, ele automaticamente desliga essas pinças para não ter uma puxada muito forte ali no material. Só uma perguntinha. A máquina está habilitada para algum problema de taper ou não vai sair? Tá. Você está vendo aqui que ela tem uma tecla aqui que está escrito ali, olha, configuração de taper. E aqui taper desativado. Conforme eu disse, a nossa máquina ela tem esse recurso de taper. Então, para mim configurar, eu simplesmente entro aqui, eu vou fazer uma simulação. Então vamos se dizer, eu quero que o diâmetro inicial para mim começar a aplicar um taper seja 150 milímetros. E eu vou fazer uma bobina com 600 milímetros. Eu vou começar a minha bobina com uma tensão e quero terminar com outra a partir desse diâmetro aqui. Eu quero fazer uma atenuação dessa bobina em 25%, ok? Faço isso, se vocês observarem aqui, os números não estão batendo nenhum. A partir do momento que eu mandar ele efetuar o cálculo, ele automaticamente calcula todo mundo. Já fez todos os cálculos, já programou os embobinadores. Basta apenas eu vir aqui e controle de taper ativado, tá certo? Vocês podem estar se perguntando, mas para que eu vou usar isso? Tem materiais que, se você vai fazer uma bobina muito grande, como por exemplo papel, papel autoadesivo. Se você vai fazer uma bobina muito grande, 600, 800 milímetros, se você começa com uma tensão lá no tubete, lá com o tubete vazio, e você termina com essa mesma tensão, os 800 milímetros, pode acontecer de que o peso dessa tensão, a compactação que ele vai estar gerando, seja muita. Então o taper, o que acontece? A partir de um determinado X diâmetros, que aí é o operador que sabe, dependendo do material que ele está trabalhando, o que ela vai fazer? Ela começa agora a decrementar esse tensionamento. Seria a mesma coisa que o operador fosse ali, manualmente, e fosse diminuindo o set point progressivamente. Então vamos supor, ele colocou lá 10 quilos, agora ele vai colocar 9,7, andou mais um pouquinho, 9,5, mais um pouco, 9,2. Essa máquina ela faz isso automaticamente através de um cálculo e através do sensor de diâmetro. Ela faz isso automaticamente, deixando ali a bobina muito mais linear, o acabamento e o material fica muito melhor. Só uma ressalva, nós temos esse recurso nas nossas rebobinadeiras, nas nossas revisoras também, tá certo? Só para vocês terem uma noção de quão importante é o taper. Uma revisora vai tirar 400 milímetros de diâmetro, precisa? Precisa. A mesma coisa aqui, tá certo? Vamos voltar na tela lá. Então aqui nós temos eixo de 3 polegadas e se eu colocar eixo de 6. Porque alguns fatores são alterados. Então eu preciso falar para o meu sistema isso somente no eixo expansivo, ok? Com o eixo diferencial eu não preciso fazer esse recurso aqui, nem tem esse botão aqui quando é eixo diferencial. Eu preciso selecionar se o meu pré-setup ali é 3 ou é 6 polegadas. Posso fazer as minhas produções tanto por metro como por diâmetro, ok? Aproveitando essa tela aqui, nós temos já na máquina a passagem de material. Pode ser que às vezes o operador logo de início, até se acostumar com a máquina, até se adaptar, então ele tem aqui as possíveis passagens de material que ele pode estar fazendo na máquina, ok? Nós temos esse detalhe aqui interessante que é o controle de operador. Eu posso cadastrar quais são os operadores que vão trabalhar nessa máquina
e o que eu estou liberando para eles fazerem nessa máquina. Ele pode carregar receita, ele pode alterar receita, ele pode mudar set point de máquina, ele pode mudar produção de máquina. Então tudo isso eu posso fazer, vai depender de um número que é colocado aqui que vem no manual de instruções da máquina. E aqui eu tenho o setup de máquina, que esse botão aqui ele só fica liberado quando o usuário master está conectado na máquina. Do contrário, ele não é habilitado. Isso daqui é justamente para detalhes da máquina, como por exemplo, os cálculos de PID do freio, os cálculos de PID dos diâmetros e tantos outros recursos que precisamos para configurar a máquina. O posicionamento de tubete aqui nós já falamos, né? Vamos só mostrar de novo aqui. Então nós já falamos, agora que está um pouquinho mais perto, olhem que interessante, eu vou fazer uma outra simulação. Eu vou colocar aqui que eu vou colocar 8 cortes de 110 milímetros cada um. Aqui ninguém mudou. A partir do momento que eu mandar ele fazer o cálculo, ele já pré-calcula todas as paradas que eu quero. Lembrando, 110, 110, esse daqui vai ser com 50 milímetros. Esse daqui vai ser com 110. Esse aqui eu vou colocar outros 50 milímetros. Então eu posso mesclar o que eu quero fazer aqui, tá certo? Aqui eu tenho um posicionador manual, que é para fazer o pré-setup da onde eu vou começar os meus tubetes. Então depende aonde o meu material está na máquina, eu posso pré-setar a posição inicial do laser e dali para frente ele vai respeitar os cálculos que eu coloquei aqui, ok? Então aqui a gente já até tinha mostrado ali. Vamos na tela principal. Nós temos um outro ponto aqui, que é receitas. Esse detalhe aqui é bem interessante nessa máquina, porque são alguns fatores que nós temos e que, por ser uma rebobinadeira, às vezes a empresa ela tem uma gama muito grande de produto que ela tem que produzir. Então ela tem uns setups muito variados. Aqui na receita eu posso cadastrar todos esses setups. Eu posso dar um nome para esse produto, um número para essa receita, os valores que eu quero, gravo a receita, navego nela, se for o caso, vou navegando, é que nós temos uma só que está cadastrada para teste. Feito isso, selecionei qual eu quero, mando carregar, ela programa a máquina todinha, a máquina está programada para poder trabalhar como se eu tivesse feito o setup agora nesse momento, tá certo? E aqui nós temos o frame, que é o recurso, podemos dizer assim, principal da nossa máquina, que aí nós vamos ver como é que ele funciona. No frame eu tenho separado por eixo superior e eixo inferior, porque de repente eu posso estar só fazendo uma passagem de material ou só uma repassagem do material, então eu posso estar usando ou só em cima ou só embaixo. Então eu posso inflar ou desinflar o eixo, ou travar filme, a partir do momento que ele fica assim em azul ele está em automático. Toda vez que eu partir a máquina ele vai abrir, toda vez que eu parar a máquina ele vai fechar. Estou usando compactadores e aqui a trava do saca-bobina, nós vamos fazer isso depois, no finalzinho do vídeo, a hora que eu for sacar a bobina, aí nós vamos mostrar como é que ele funciona aqui, os sacadores, né? O braço de apoio, que é aquele amarelo ali que eu falei que fica na ponta, que ele serve para uma segurança do eixo embobinador. Porque se você tira uma bobina muito grande, muito pesada, então eu tenho que ter esse apoio ali. Nós fizemos já máquinas que, somente para vocês terem uma ideia, no eixo, tanto no superior no inferior, em cada eixo sacava aproximadamente 500 kg de material, em cada eixo. Então aquele apoio do braço lá é essencial. E aqui nós temos os conjuntos, né, que é para o frame ou vir para frente, ou ir para trás, ou parar no meio do caminho. O parar, quando eu cabo uma produção, eu não preciso necessariamente jogar esse frame para trás. Eu posso só afastar ele um pouquinho, paro ele, saco a bobina, coloco o tubete, prendo o material. A hora que eu libero, ele vem para frente de novo e eu começo o processo e vou até o final do meu processo. Ok? Então, praticamente é isso, esse detalhe. Ah, ele tem uma parte interessante. Vamos supor, meu freio está desabilitado. Desabilitar o freio.
mas eu vou partir a máquina. Poderia acontecer uma coisa ruim, porque se eu estou sem freio, o material vai ficar todo solto e vai me dar problema. Então esse é um dos avisos que a máquina tem. Se eu iniciar, ele já vai me falar que a máquina está em alarme. Basta eu selecionar aqui, ele vai me falar, a partida do freio está desabilitada. Como é que eu consigo resolver isso? Eu dou um reset, volto, habilito de novo. Suponhamos que eu tenha com o freio desabilitado e o conta-pressão aberto. Se eu for partir a máquina, ele vai me falar que as duas situações estão com problema, o freio e o calandra. Então, o que isso faz com o operador? Muito raramente o operador vai fazer uma operação errada que ele não pode fazer. Somente para vocês terem uma ideia, eu não consigo sacar bobina independente do material. Se a bobina tiver com mais do que 200 milímetros, o meu braço de apoio ele não abre, ele dá um alarme se o trava-sacador não estiver acionado. Então, justamente para todo mundo ter segurança e preservar ali o funcionamento, preservar as peças da máquina, ok? Muito bom. Agora, vamos ver lá, rodar um pouquinho aqui, nós vamos rodar um pouco do material e daí nós vamos sacar o material lá, ok? Então, conforme eu disse, o frame está para trás, eu vou fazer a operação para o frame vir para frente e vou partir a máquina para ele poder fazer o trabalho normal, ok? Ó, o frame está vindo para frente, ele vai vir, vai encostar no compactador, vai um pouquinho para trás e agora a máquina está pronta para mim partir ela. Está aí. Uma máquina extremamente silenciosa, conforme vocês estão vendo, uma máquina muito quieta. E agora, conforme a bobina for aumentando o seu diâmetro, esse frame ele vai começar a andar para trás automaticamente de uma maneira bem reduzida, para não danificar a lateral da bobina. Ele vai começar a ir para trás e vai começar a fazer ali o trabalho que ele tem que fazer, que é o quê? Deixar a compactação da bobina 100% linear, ok? Vamos acelerar um pouquinho mais. Está aí, vocês veem que a máquina é bem suave, bem tranquila. Deixa eu ver como é que está o material lá atrás. Vamos subir um pouco mais. Tá correndo ali, ó. Agora vamos diminuir um pouquinho. E aí vamos começar a fazer a remoção do material, para vocês verem como é que funciona a parte de compactador ali. A parte a forma como sacar o material.
Aqui nós podemos dar uma parada rápida na máquina, se for o caso, né? Nós podemos fazer uma parada, a máquina para bem suave, bem tranquilamente. Se vier aqui fizer. Olha só, máquina para. Isso, está aí. Aí foi o que eu disse, vou tirar o material. Travar filme travou, a máquina está pronta para mim poder mexer. Agora o que eu faço? Eu vou tirar o material. Eu simplesmente jogo o frame para trás um pouco, paro ele, ok? Parei, desligo os embobinadores e agora eu vou sacar o material. Vou preparar ele para sacar. Isso. Aqui vamos sacar ele aqui. Beleza. Vamos acionar os braços. Conforme eu disse, tudo de forma automática aqui no frame. Saquei, travei. Agora ele me dá a condição para mim abrir. Alivio o eixo e simplesmente faço isso. Está pronto. Aí eu posso soltar. E está aqui a minha bobina pronta para nós podermos trabalhar. Conforme vocês puderam ver, é uma operação bem tranquila, né? Uma operação bem suave, qualquer aí operador aí tranquilamente pode fazer. E nós, olha lá, o Marcelo ele está mostrando para nós, olha, fica na altura bem ergonômica para se tirar, né? Para se tirar, fica muito bom. A de baixo também, ó, nós podemos tirar a bobina, a de baixo aqui, olha, sem problema nenhum. Podemos ver o alinhamento da bobina, olha, ficou muito bom o alinhamento, né? E essa bobina aí. E a máquina ela está pronta agora para a segunda operação. Então, olha, fica travado o filme, tanto de cima como de baixo. O frame não necessariamente precisou ir para trás totalmente. Isso aí facilita muito. O operador agora simplesmente vem aqui, ele abre o braço, os sacadores, os apoios estão abertos, ele coloca o tubete na posição que ele quer, o laser posiciona e ele continua o trabalho sem problema nenhum. Pessoal, era isso que nós gostaríamos de estar mostrando. Essa é a nossa BRXS STDH 1400. Voltando só para reforçar, uma máquina compacta, uma rebobinadeira de 1400 de largura, compacta, silenciosa, com vários recursos e vários opcionais, dependendo aí a necessidade que cada cliente, cada operador, cada material precisar, ok? Ok. Sensores de diâmetro. O superior está aqui. Eu vou apagar a luz. Fica mais fácil. O superior está aqui. O inferior está abaixo. Até se você quiser mostrar, o inferior, pode ser daí mesmo, pode ser daí mesmo. Tá. Ele fica embaixo e ele até fica recuado, porque pode ser que às vezes o operador vem e faz isso. Às vezes é de praxe, o operador vem e põe o pé. Então, nós recuamos ele justamente para não danificar ele. E o de cima, está aqui em cima mesmo, né? Ele pode mover o sensor, dependendo da necessidade aonde tiver a bobina. Função dele, além dele mostrar o diâmetro que está a bobina, lógico, ele tem uma função primordial no cálculo de torque, na parada da máquina
em algumas regras de validação que eu tenho para poder fazer o saque da bobina. Então a gente sempre frisa isso nos treinamentos quando a gente está na empresa. Pelo menos uma bobina de baixo e uma bobina de cima, o sensor tem que estar apontando, porque senão vai dar problema durante o funcionamento que a gente vê. E a gente nota que às vezes, a maioria dos problemas que às vezes o cliente fala para nós, mas a minha bobina está correndo, a minha bobina não está com tensão, você vai ver, o sensor está fora da bobina. Então isso aí a gente sempre frisa muito no treinamento. Tá certo? Daniel, Licença, Rodrigo. gostaria de falar? Pessoal, eu queria ressaltar que este equipamento vai estar com condições especiais de negociação em todo o mês seguinte. Agosto vai ser um mês onde a Vemax vai comercializar máquinas até o fim do ano com condições muito especiais e preços muito atraentes. Por favor, nos procurem. Muito bem. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, pela participação. Espero que vocês tenham gostado. Estamos à disposição aí para atendê-los assim que necessário. Muito obrigado. Agradecemos a todos e o Vemax espera vocês. Obrigado Ok? a toda a equipe aqui que participou também. Isso mesmo. Bastidores. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.